Oi, minha gente, eu sou o seu Zé e vou contar para vocês uma história antiga que aconteceu comigo lá para os anos 80, quando eu era mais novo e trabalhava numa fazenda grande lá perto do Rio Araguaia. Era tempo de seca brava, o sol rachando a terra, o gado sofrendo e a gente precisava levar os bichos para beber água no rio todo santo dia. Naquele tempo eu era vaqueiro, cowboy como alguns falavam, e carregava meu laço na garupa do cavalo para todo canto que eu ia. Essa história é de coragem, de amizade entre homem e animal, e de como a vida às vezes bota a gente em situação que parece impossível. A fazenda onde eu trabalhava era do seu Antônio, um homem bom, justo, que tratava os peão direito. Tinha mais de 1000 cabeças de gado, muito cavalo, era uma operação grande. Eu morava num rancho simples lá no sítio, junto com mais uns 5 cowboy. A gente acordava antes do sol nascer, tomava um café preto forte com pão de queijo que a cozinheira fazia e saía para o trabalho. Era vida dura, mas era vida honesta, sabe? Todo dia a gente aprendia algo novo, todo dia era uma aventura diferente. O mato em volta da fazenda era fechado, cheio de bicho, e o rio Araguaia passava ali pertinho, caudaloso e perigoso. Naquele ano, a seca estava terrível. Os açudes tinham secado, os córregos virou poeira e só o Araguaia ainda tinha água corrente. Mas o rio estava traiçoeiro, com correnteza forte porque tinha chovido lá nas cabeceiras. A água descia marrom, cheia de galho e tronco arrastado, e a gente tinha que ter muito cuidado na hora de levar o gado para beber. Meu cavalo naquele tempo era o Relâmpago, um castanho lindo, forte, inteligente que só. Eu e ele era parceiro de verdade. Aquele tipo de amizade que só quem vive na roça entende. Cavalo bom é mais que transporte, é companheiro, é irmão de lida, é parte da gente. Naquela manhã de sábado, eu estava levando um lote de vaca e bezerro para o rio, junto com o Toninho, outro vaqueiro da fazenda. A gente ia devagar, deixando os bichos parar para comer uns capim pelo caminho, sem pressa. O sol já estava alto, esquentando que nem forno, e a poeira levantava com o passar da boiada. De longe, a gente escutou um barulho estranho vindo da beirada do rio, tipo um relincho desesperado, misturado com barulho de água. Eu e Toninho olhamos um para o outro. Que é isso? O Relâmpago empinou as orelhas nervoso. A gente largou o gado ali mesmo e saiu a galope em direção ao barulho. Coração já acelerando, pressentindo que tinha algo errado. Quando chegamos na barranca do rio, a gente viu uma cena de cortar o coração. Tinha um cavalo, um alazão bonito, preso no meio da correnteza, se debatendo, tentando nadar, mas não conseguindo. Parecia que ele tinha escorregado na lama da beirada e caído no rio, e agora estava sendo levado pela água. O bicho relinchava desesperado, os olhos arregalados de medo, a cabeça mal conseguindo ficar acima da água. Tronco e galho passava perto dele. Era questão de tempo, até um acertar o coitado. Zé, a gente tem que fazer alguma coisa, o Toninho gritou. Eu já estava destrocando meu laço da garupa. Minha gente, naquele momento eu não pensei em nada, só agi. O cavalo ia morrer afogado se a gente não fizesse nada, e eu não podia deixar isso acontecer. Cavalo é animal nobre, trabalhador, companheiro do homem. Deixar ele morrer daquele jeito seria covardia. Desci do Relâmpago, preparei meu laço, rodei ele na cabeça algumas vezes para pegar impulso. O cavalo na água estava sendo levado cada vez mais longe, sumindo rio abaixo. Eu tinha que ser rápido e preciso. Uma chance só, porque se eu errasse, o bicho ia desaparecer na curva do rio e a gente não ia conseguir alcançar mais. Respirei fundo, mirei e arremessei o laço com toda a força que eu tinha. O laço voou no ar, rodando, e caiu certinho em volta do pescoço do cavalo. Peguei! Eu gritei. Mas aí veio o problema. A força da água puxando o bicho era imensa. Quando o laço esticou, quase me arrastou junto. Eu segurei firme na corda, mas meus pés começou a escorregar na lama da barranca. O Toninho pulou do cavalo dele e veio me ajudar, segurando na corda comigo. Puxa, Zé, puxa com força.
A gente puxava com tudo, os músculos doendo, o suor escorrendo, mas o cavalo continuava sendo levado pela correnteza. O rio era mais forte que nós dois juntos. Precisava de mais ajuda e rápido. "Toninho, amarra a corda no relâmpago", eu gritei. Era arriscado, porque se o relâmpago não aguentasse o peso, ele podia ser arrastado também, mas era a nossa única chance. Toninho pegou a ponta da corda e amarrou firme na sela do meu cavalo. Eu montei no relâmpago, afaguei o pescoço dele e falei: "Vai com calma, parceiro. A gente vai salvar esse cavalo. Confia em mim." O relâmpago bufou, como se tivesse entendido, e começou a andar para trás, devagar, puxando a corda. A força dele, somada com a nossa, começou a fazer diferença. O cavalo na água pareceu entender que estava sendo ajudado e começou a nadar também na direção da barranca. Aos pouquinho, centímetro por centímetro, a gente foi puxando o bicho. Foi uns 10 minutos de luta, de esforço, de reza baixinha pedindo que desse certo. As mãos ficou em carne viva de segurar a corda, mas a gente não desistiu. Finalmente, o cavalo conseguiu tocar as patas no fundo do rio, perto da margem. Ele se apoiou nas pernas trêmulas e começou a sair da água, escorregando na lama, mas vindo. Quando ele pisou em terra firme, soltou um relincho alto, de alívio, de gratidão talvez. Caiu de lado, cansado, ofegante, mas vivo. Eu desmontei do relâmpago e corri até ele. Tirei o laço do pescoço com cuidado e o bicho me olhou com aqueles olhão castanho, ainda assustado. Fiquei ali, ajoelhado na lama, passando a mão no pescoço molhado do cavalo, acalmando ele. "Calma, companheiro, você tá salvo, você tá bem agora." O cavalo respirava forte, os lados subindo e descendo rápido, mas ele estava vivo. Foi aí que eu reparei. Ele tinha uma marca na anca, uma ferradura queimada. Era o cavalo do seu Benedito, um fazendeiro que morava uns quilômetros rio acima. O bicho devia ter fugido ou se perdido e acabou caindo no rio. "Toninho, esse cavalo é do seu Benedito", eu falei. "A gente tem que devolver ele." O Toninho concordou com a cabeça, ainda recuperando o fôlego do esforço que a gente tinha feito. Mas primeiro, o bicho precisava descansar. Ficamos ali mais de 1 hora esperando o cavalo recuperar as forças. Eu busquei água limpa num cantil e molhei o focinho dele. Dei uns capim verde que tinha ali perto. Devagarzinho o bicho foi se levantando, ainda trêmulo, mas conseguindo ficar de pé. Era um cavalo forte, bonito, devia ser um animal de estimação do seu Benedito. Amarrei uma corda nele, improvisando um cabresto, e a gente começou a voltar para a fazenda, devagar, deixando ele ir no passo dele. O Toninho ficou cuidando do gado que a gente tinha deixado para trás. Eu montei no relâmpago e fui guiando o cavalo salvo, ainda molhado e cansado, mas vivo, graças a Deus. Quando cheguei na sede da fazenda, o seu Antônio estava na varanda. Viu a cena e veio correndo. "Zé, que aconteceu? Esse não é o cavalo do Benedito?" Eu contei toda a história, desde o momento que escutamos o relincho até o resgate. O seu Antônio me olhou com orgulho. "Você fez a coisa certa, Zé. Salvar uma vida, seja de gente ou de bicho, é das coisas mais nobres que existe. Você é um cowboy de verdade, de coração bom." Aquelas palavras me encheram de satisfação, mais que qualquer pagamento podia fazer. A gente cuidou do cavalo ali mesmo, deu ração, água fresca e deixou ele descansar num piquete separado. No dia seguinte, eu e o seu Antônio levamos o cavalo de volta para o seu Benedito. Quando ele viu o bicho, os olhos encheu de lágrima. Pensei que eu tinha perdido o Ventania para sempre. Ele fugiu anteontem e eu procurei por toda parte. Achei que tinha morrido no mato ou sido pego por onça. Eu contei como a gente tinha achado ele no rio e como foi o resgate. O seu Benedito me abraçou forte, agradecendo de coração. "Zé, você não sabe o que esse cavalo significa para mim. Foi presente do meu pai antes dele morrer. É o que me resta dele. Eu te devo a vida." Eu falei que não devia nada, que era obrigação de qualquer cristão ajudar quem está precisando, seja gente ou bicho. O seu Benedito insistiu em me recompensar, mas eu recusei.
Não precisa de recompensa não, seu Benedito. A recompensa é ver o Ventania vivo e bem e saber que eu fiz o certo. Mas ele não aceitou minha recusa. Voltou para dentro da casa e trouxe uma cela linda, trabalhada em couro, com detalhes em prata. Essa cela foi do meu pai também. Eu quero que você fique com ela, como agradecimento. Você merece, cowboy. Eu tentei recusar, mas ele insistiu tanto que eu aceitei. Voltei para a fazenda com aquela cela linda, o coração cheio de gratidão e satisfação. Aquela cela eu guardo até hoje, décadas depois, como lembrança daquele dia que mudou minha vida. Essa história me ensinou várias lições, minha gente. Primeira, nunca hesita em ajudar quem está em perigo. Não importa se é gente, se é bicho, se é conhecido ou estranho. Vida é vida e toda vida tem valor. Naquele momento eu podia ter pensado, é só um cavalo, deixa pra lá. Mas eu não pensei assim e graças a Deus eu agi. Segunda lição, trabalho em equipe é fundamental. Sozinho eu não teria conseguido salvar o Ventania. Precisei do Toninho, do Relâmpago, da força de todos junto. Na roça, na fazenda, no sítio, a gente aprende que ninguém faz nada sozinho. A gente precisa um do outro e isso é bonito, é verdadeiro. Terceira lição, cavalo não é só ferramenta de trabalho, é companheiro, é amigo. O Relâmpago confiou em mim naquele momento, fez força junto comigo mesmo correndo risco. E o Ventania, depois de salvo, me olhou com gratidão. Bicho sente, bicho entende, bicho tem alma. Quem trabalha com animal sabe disso. Tem que tratar com respeito, com carinho, com dignidade. Não pode maltratar, não pode abandonar. E quando eles precisam da gente, a gente tem que estar lá para eles. Do mesmo jeito que ele está sempre lá para a gente. Essa é uma lição que meu pai me ensinou e que eu aprendi na prática naquele dia no Rio Araguaia. Quarta lição. Coragem não é ausência de medo, é agir apesar do medo. Eu estava com medo sim quando joguei aquele laço. Medo de errar, medo de ser arrastado pela água, medo de falhar. Mas a necessidade de salvar aquela vida era maior que o medo. E é assim que a gente cresce, que a gente vira homem de verdade. Enfrentando o medo, fazendo o que tem que ser feito mesmo quando é difícil, mesmo quando é perigoso. Meu avô sempre falava, Zé, cowboy de verdade não é aquele que não tem medo. É aquele que tem medo, mas vai lá e faz mesmo assim. E naquele dia, eu entendi o que ele queria dizer com isso. Quinta lição. Às vezes, a maior recompensa não é dinheiro, não é coisa material. É a sensação de ter feito o certo, de ter salvado uma vida, de ter honrado os valores que a gente carrega. Quando eu vi o Ventania em pé, vivo, respirando, aquilo valeu mais que qualquer pagamento. Quando eu vi a lágrima de gratidão no olho do seu Benedito, aquilo tocou meu coração de um jeito que dinheiro nunca podia tocar. A cela que ele me deu é bonita, é valiosa, mas o valor maior está na história por trás dela, no significado, na lembrança daquele dia de coragem e solidariedade. Isso ninguém compra, isso a gente conquista com ação, com caráter. Depois daquele dia, minha fama de cowboy bom se espalhou pela região. O povo começou a me chamar para trabalhar em outras fazendas, para treinar cavalo, para ensinar os mais novos. Mas eu continuei trabalhando para o seu Antônio, porque ali eu era feliz, tinha meus amigos, minha rotina. O Ventania se recuperou completamente, e toda vez que eu visitava o seu Benedito, o cavalo vinha até a cerca, relinchava, parecia que lembrava de mim. O seu Benedito dizia, ele sabe que foi você que salvou ele, Zé. Bicho não esquece essas coisas. E era verdade. Teve uma conexão ali, entre mim e aquele cavalo, que durou muitos anos, até ele morrer de velho, bem cuidado e feliz. Essa história também me conectou mais ainda com o Rio Araguaia. Eu já gostava do rio, mas depois daquele dia, eu passei a respeitar ele ainda mais. Rio é vida, mas também é perigo. Tem que conhecer, tem que respeitar, tem que tomar cuidado. Muita gente se afogou ali, muita história triste aconteceu naquelas águas,
mas também muita história bonita de pesca boa, de banho refrescante nos dias quentes, de encontro e amizade na beira da água. O rio é parte da cultura da região, parte da nossa identidade de gente do interior, de gente que vive perto da natureza. E cada vez que eu olho para aquelas águas, eu lembro do dia que o rio quase levou o ventania, mas a gente venceu a força da correnteza. Hoje, com a idade que eu tenho, eu não monto mais em cavalo, não trabalho mais em fazenda, mas a lembrança daquele dia permanece viva, nítida, como se fosse ontem. Eu ensino para os meus netos a importância de ajudar, de ser solidário, de ter coragem. Eu mostro para eles a cela que o seu Benedito me deu e conto a história toda, do começo ao fim. Eles escutam fascinado, faz pergunta, quer saber cada detalhe. E eu vejo nos olhos deles o brilho da admiração, da vontade de ser cowboy também, de viver aventura, de fazer diferença no mundo. E isso me enche de esperança, de saber que os valores estão sendo passado adiante, que a história antiga não vai morrer. O dia que eu salvei o Ventania no Laço, no Rio Araguaia, foi um dos dias mais importantes da minha vida. Não foi o dia que eu ganhei mais dinheiro, não foi o dia mais fácil, mas foi o dia que eu me senti mais útil, mais humano, mais vivo. Foi o dia que eu confirmei para mim mesmo que eu tinha feito a escolha certa de vida, de ser cowboy, de trabalhar com bicho, de viver na roça. Porque ali, naquela vida simples, mas cheia de significado, eu tinha a oportunidade de fazer diferença de verdade, de salvar vida, de construir amizade verdadeira, de ser parte de algo maior que eu mesmo. E isso, minha gente, não tem preço. Isso é riqueza de verdade. Essa é minha história. História verdadeira de um cowboy que não pensou duas vezes antes de agir quando viu um bicho em perigo. História de coragem, de companheirismo, de amor pelos animais, de respeito pela vida. História que me orgulho de contar, que carrego com carinho no coração. E se essa história inspirar alguém a ser mais solidário, a ajudar mais, a respeitar os bichos, então valeu a pena ter vivido aquela experiência e valeu a pena ter contado aqui para vocês. Porque história antiga não serve só para passar o tempo, serve para ensinar, para inspirar, para manter vivos os valores que faz da gente gente de bem, gente de coração bom, gente que faz do mundo um lugar melhor.